É hora da polêmica! E aí pessoal, tudo bem? Quem nunca assistiu uma das 6 séries do anime original de Yu-Gi-Oh! E se perguntou, será que os decks dos protagonistas prestam na vida real? Então bora fazer um top 6 dos protagonistas, Go e Sevens não incluídos. Lembrando do seguinte, primeiro, tudo nesse vídeo tá sendo levado em relação ao estado do jogo nas respectivas eras. Ou seja, eu não posso avaliar o deck do Yusei usando a mentalidade da era do Playmaker. Então a avaliação fica o quão bem os decks performaram em suas épocas. Seja o deck do Yugi 2002, o deck do Jaden 2004 e por aí vai. Segundo, você não é parâmetro. Já adiantando aqui, porque eu conheço as pessoas que me assistem, você não é parâmetro para definir se um deck é bom ou ruim. Você jogar o Forbidden Memories ou um Tag Force não te torna um veículo para falar de se um deck era forte ou não. Não é tipo o ICS, que é a série de campeonatos de Yu-Gi-Oh! Que pega os dados das pessoas que jogam e tá ali você, o Enzo Meliodas, Dark Yami Rayquaza, Sangue Shadow das Trevas, Mago Negro de Olhos Verdes, Bakura HD. Quem é você? Não é porque aí a burra do Tag Force fazia você ganhar que você era esse mousse todo. Terceiro, eu no começo iria pensar que não fosse necessário. Porém, muita gente alimenta ainda o estereótipo que jogador de Yu-Gi-Oh! Não sabe ler. Mas é assim, né? Tem muitas cartas que têm efeitos diferentes no TCG. Ainda mais no caso do Yugi, que foi feito na grande maioria primeiro no mangá. E que demorou muito pra lançar pro TCG e ainda com efeitos diferentes. Gente, os deuses egípcios começaram a ser lançados em 2011. Depois fica falando como se fosse uma anta. Ai, no anime Sleeve. Você nem leu o mangá, cara. Imagina saber que o Pegasus foi morto e por isso acabou rolando um spin-off que todo anime depois é filler. Galera é muito presa ao passado, porém do jeito errado. Quarto, mais uma coisa óbvia. Mas gente, o protagonista é feito pra ganhar. Ou realmente vocês acreditavam que o Takahashi ia lá na sede da TV Tóquio, sentava com os executivos e o representante da Konami e os três ficavam ali jogando com as cartas que em 90% dos casos nem tinham lançado ainda. Então nem vem com ai, mas o X ganhou no anime. Pelo amor de Deus. Estudar é de graça e é direito do cidadão. Vai estudar. Quinto, gente, eu vou falar baseado na época. Então não seja um burro de ficar comentando de suportes lançados recentemente. Porque como uma pessoa de 2004, sem ter uma Tardes, conseguiria uma carta lançada em 2025. Parece que escolhe ser burro. Sexto, tenha em mente que os decks dos protagonistas são bem ruinzinhos. Foi mais pra Arc V e pro V-Rains que começaram a ficar, entre muitas aspas, viáveis. Com isso em mente, vamos lá. Abrindo o top 6 com polêmica, sim, em sexto lugar, Yugi Muto de Duel Monsters. O deck dele é difícil de avaliar porque muda bastante de arco pra arco. E nem sempre dá pra montar uma lista precisa. Fora que o deck do Yugi começou no mangá, onde o Takahashi tinha planejado certas coisas e a Konami adaptou de outra forma. E ainda é complicado porque muito lugar lista um deck dele com mais de 60 cartas. E lembra dos deuses egípcios só saírem oficialmente a partir de 2011? Pois é, o período do Yugi seria de 2002 até 2006, o famoso formato Gold. Então fica impossível de analisar a performance do deck do Yugi com os deuses no deck, porque eles nem foram lançados. Falando do deck em si, o deck tinha até cartas mágicas e armadilhas bem fortes, como o Pote da Ganância, que eu já fiz vídeo, a Força Espelho e os Cilindros Mágicos. Porém, o deck do Yugi ainda ficava muito fraco por ele ter quase nenhum monstro de efeito, sendo eu acho que o único destacável o Karibo, porque ele te ajudaria a não levar um OTK. Porque assim, naquela época, você invocar um Mago Negro era perder muito recurso à toa. Uma mágica ali já era. Afinal, qualquer deck usava uma Raigeki e outras formas de limpar o seu campo de graça. Valia muito mais você invocar um Jinzo a custo de um tributo e que fica barrando todas as armadilhas, do que você ter que esperar 3 turnos pra invocar um Mago Negro que não tem proteção nenhuma. Comparando ao formato Gold, o deck dele era lento. Sim, lento até pros padrões de 2004, onde a gente tinha o meta do Caos com Dragão Imperador
Gerador do Caos e o Soldado do Brilho Negro, que eram muito fáceis de buscar e invocar. Afinal, os decks viviam rodando com o Sangan e a Bruxa da Floresta Negra. Depois era só banir esses dois, afinal eram Luz e Trevas respectivamente, e trazer um desses dois pro campo. E tem mais, eu preciso lembrar que isso fez o infame Atalok. Indo para o quinto lugar, nós temos aquele que seria do Yu-Gi-Oh! Senai. Sim, em quinto lugar, Jaden Yuki de Yu-Gi-Oh! GX. Por onde eu começo? É um meme entre a comunidade de Yu-Gi-Oh! Que fizeram os decks ficarem tão ruins pro deck dele parecer bom. E realmente, quando a sua competição é Roid, fica muito fácil, mas muito que bem. O deck do Jaden no começo tava indo pra uma direção melhor. Mesmo que as fusões usassem matérias específicas e a maioria dos monstros dele serem vanilla, ou seja, sem efeitos, as fusões, algumas no caso, eram bem interessantes. No caso, o Chamalado e o Chamalado Brilhante só, né? Não valeu muito a pena as outras cartas, tanto que quando chegou os Neos espaciais, o deck dele piorou. Imagina você gastar de 3 a 2 turnos, isso se você usava o Dandelion, pra invocar o Neos, depois mais um turno pra invocar o Neo espacial, que detalhe, só o Toupeira tinha um efeito bom, pra fazer uma fusão e que se não tivesse com a carta campo, se desfazia e você ficava com campo livre e de xereca pro oponente te dar um OTK. Sabe a pior parte? A Super Polimerização só foi lançada em 2012. Falando do TCG na época, de 2005 até 2008, a gente teve pouca coisa, sabe? Monarch, Cyber está em OTK, Teledead. E pra fechar com chave de ouro, a era de GX terminou com Six Samurai, Light Sworn e Gladiator Beast, que olhou pra mecânica bosta do Neos e falou: vou fazer melhor. Dito e feito, porque eles não saíram de campo depois que você fazia a fusão. Agora, para o quarto lugar e com dor no meu coração, em quarto lugar, Yuma Tsukomo, de Yu-Gi-Oh! Zexal. Mas quem diria que alguém com um deck mais moderno estaria tão mais abaixo assim na lista? Não me entenda mal, o deck do Yuma tem coisas muito boas. Seja os Hopes, ou Utopia pra quem joga localizado, o Rafa do canal Qualquer Coisa já deu uma ótima explicação em lore, o porquê é melhor que Utopia. Outro ponto forte do deck do Yuma foi justamente que ele conseguia usar várias XYZ de rank 4. E detalhe, era bastante. Afinal, na série de Zexal ele pegou todas as numbers. E pra colocar um monstro legal no vídeo, vai ao número 100, o dragão numerão. Falando dos monstros do deck dele, ele usava bastante Zubabá, Gagagá, Gogogô e Dododô. E foi justamente essa bagunça que fez o deck dele cair. Sabe, colocar tanta coisa deixa o deck consistente. E a gente tá falando de um período de 2011 até 2014 que Evil Swarm, Constellar, Stellar Knight, Shadow lá pro finalzinho, Burning Abyss eram os decks mais populares. Sem sequer mencionar os dois tier zeros dessa época, o Spellbook e Dragon Rulers. Abrindo o nosso pódio do top 3, em terceiro lugar, Yusei Fudo de Yu-Gi-Oh! 5Gs. Nessa hora eu queria achar um comentário de um vídeo meu que a pessoa disse que justamente os decks Synchros foram feitos em sua grande maioria com uma hiper consistência para fazer essa invocação. E estamos aqui, né? O deck do Yusei conseguia fácil fazer as invocações Synchro, principalmente com cartas feito o Sukata Synchron, o Guerreiro Doppel e até uma reguladora que seria uma das hand traps mais usadas hoje em dia, a Ocultadora de Efeitos. O extra deck dele também não era de todo mal. O Stardust e o Quasar eram bem fortes e genéricos, ou seja, todo deck podia usar. Porém, verdade seja dita, o deck dele era um mediano, por justamente sofrer contra decks mais agressivos ou com mais interações. A competição de 2008 até 2011 foi muito forte. Blackwing, Light Sworn sim, ainda estava vivo, Inferity e Plant Synchro. Simplesmente o deck não acompanhou bastante para ter esse super destaque. Para o top 2, em segundo lugar, Yuya Sakaki, de Yu-Gi-Oh! Arc V. O nosso querido Yu-Boy de cabelo de tomate, também conhecido como Yuma, o deck dele abusou muito da mecânica de pêndulo. Lembrando que nessa época, as zonas das escalas pêndulo eram a parte do tabuleiro e não existia essa regra de poder retornar do extra deck só nas zonas extras ou para as zonas onde os monstros Link estavam apontando. Afinal, nem sem a Link. Mas enfim, o deck do Yuya literalmente usou todas as invocações da época. E o extra dele tinha nomes bem legais. Ou seja, apenas o Starving Venom, que é um dos melhores monstros para se invocar usando Super Poly. Ainda mais porque Trevas é o atributo com mais monstros do jogo. Porém, o que faz o deck do Yuya estar tão alto foi basicamente que o deck dele compôs um dos decks tier 0 da época, o Pepe. E em primeiríssimo lugar e fechando o top 6, em primeiro lugar, Yusaku Fujiki, também conhecido
conhecido como Playmaker de Yu-Gi-Oh! VRAINS, o único protagonista que teve o as banido. Falando sobre isso, o deck do Playmaker é, obviamente, focado em cartas Link, o que faz o deck dele ter muito potencial de combo, invocar muita coisa pra fazer as links e ficar reutilizando recursos. E como eu disse, o as original dele, o Dragão Firewall, foi banido porque tava muito quebrado, fazendo muito loop infinito até receber uma errata. E detalhe, os outros monstros do deck dele viraram staples de tão fortes que são. O Access Code Talker mesmo, todo deck que quer invocar links quer ter até hoje. E olhando pro contexto do TCG dessa época, a gente tem decks absurdamente fortes. Salamangreat, Força Celeste e Orcust. E no geral, o deck dele não era o melhor por justamente não conseguir lidar com decks com mais interações, ou que barrasse algum combo dele. O deck puro dele fica tão alto assim, porque o deck do Playmaker já tinha esse esqueleto melhor pra lidar com o competitivo. E essa foi a lista. Eu sei que eu vou começar muita treta e discussão, mas dane-se os Yugi Boomers. Se você discorda e tem argumentos válidos, deixe nos comentários. E que, aliás, eu quero muito ver os comentários, porque eu sei que vai ter gente que vai ignorar os 6 avisos e vai comentar da mesma forma. Porém, espero que tenham gostado do vídeo. Fui!